Os gêmeos do milionário pararam de falar do nada. Quando a nova babá descobriu o porquê e contou o segredo para o pai viúvo, ele caiu em lágrimas. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O ar-condicionado do carro de aplicativo soprava um vento gelado, mas as mãos de Isadora Mendes continuavam úmidas. Ela as secou na calça jeans pela terceira vez, enquanto o veículo virava em uma rua arborizada na Vila Olímpia. Prédios altos e modernos, com varandas de vidro que brilhavam sob o sol da tarde, exibiam um luxo que parecia pertencer a outro mundo. Ela conferiu o endereço no celular mais uma vez, o coração batendo um pouco mais rápido. Aos 28 anos, formada em pedagogia e com 2 especializações em desenvolvimento infantil, aquele era o maior desafio de sua carreira. A vaga não era para uma simples babá, o anúncio deixava isso claro. Era para uma especialista, alguém que pudesse lidar com uma situação delicada. O porteiro, um homem de uniforme impecável, confirmou seu nome em uma prancheta e indicou o caminho com um gesto educado. Apartamento de cobertura. O elevador é privativo. O Sr. Carvalho já está aguardando. Isadora agradeceu com um sorriso nervoso e atravessou o hall de entrada, um espaço grandioso com piso de mármore e um lustre que parecia uma obra de arte. O silêncio ali era profundo, quebrado apenas pelo som discreto dos seus sapatos. O elevador se abriu e ela entrou, sentindo o estômago revirar um pouco enquanto subia os 20 andares. A cada número que subia no painel digital, sua ansiedade aumentava. O que exatamente significava situação delicada? As informações que recebeu foram poucas, quase vagas. 2 meninos gêmeos de 5 anos que precisavam de atenção especial. Quando as portas do elevador se abriram novamente, ela prendeu a respiração. Não havia um corredor. A porta se abria diretamente para dentro de uma sala de estar gigantesca. O espaço era impressionante, com janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era minimalista e elegante em tons de cinza, branco e preto. Tudo era perfeito, limpo e organizado. Perfeito demais, talvez. Havia uma frieza no ar que não combinava com um lar onde viviam 2 crianças pequenas. Não havia um brinquedo fora do lugar, um desenho na geladeira, nada. Senhorita Mendes? A voz grave a surpreendeu. Um homem alto apareceu vindo de um corredor lateral. Ele era bonito de uma forma clássica, com cabelos escuros bem cortados e um rosto de traços fortes. Vestia uma camisa social azul clara e calças escuras, mas apesar da aparência imponente, seus olhos pareciam cansados. Havia uma sombra de tristeza neles. Sim, sou eu. Por favor, me chame de Isadora, ela disse, estendendo a mão. Ele apertou a mão dela, o toque firme, mas rápido. Theo Carvalho, por favor, entre. Ele fez um gesto para a sala. Agradeço por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Sr. Carvalho. Apenas Theo, por favor. Ele corrigiu com um pequeno sorriso. Eu não quero formalidades aqui. Acredito que a agência explicou o básico sobre o trabalho. Explicou sim. Disseram que seus filhos, Gael e Pietro, precisam de um acompanhamento pedagógico mais próximo. Isadora tentava manter a voz profissional, mas a curiosidade sobre o que se passava naquela casa era enorme. Sim, eles precisam, Theo falou, e seu tom de voz mudou, ganhando um peso que fez Isadora ficar alerta. Venha, quero que os conheça. Ele a guiou até o centro da sala, em direção a um sofá grande e branco. E foi então que ela os viu. Sentados lado a lado, perfeitamente alinhados, estavam os 2 meninos. Eram idênticos, com os mesmos cabelos castanhos e lisos e os mesmos olhos grandes e escuros do pai. Vestiam roupas iguais, uma camiseta cinza e uma bermuda preta. Pareciam 2 estátuas em miniatura. Suas mãos pequenas descansavam sobre os joelhos e seus rostos não demonstravam nenhuma expressão. Eles não se mexeram quando ela se aproximou. Apenas a observavam em um silêncio absoluto e desconcertante.
Isadora sentiu um calafrio. Crianças de 5 anos não eram assim. Elas corriam, gritavam, pulavam nos sofás, elas faziam barulho. O silêncio vindo daqueles dois era a coisa mais estranha que já tinha visto. Gael, Pietro, esta é a Isadora. Ela vai passar um tempo com a gente, Theo disse, a voz soando forçada. Os meninos não responderam, nem um oi, nem um aceno. Eles apenas continuaram olhando para Isadora, seus olhos grandes e sérios, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Eles trocaram um olhar rápido entre si, uma comunicação silenciosa que só eles entendiam. Isadora se abaixou um pouco para ficar na altura deles, oferecendo o sorriso mais gentil que conseguiu. Olá, meninos. Eu sou a Isa. É um prazer conhecer vocês. O silêncio foi sua única resposta. Um silêncio profundo, pesado, que preenchia cada canto daquele apartamento luxuoso. Naquele instante, olhando para aqueles dois rostinhos assustados e para o pai de pé ao lado, com uma expressão de pura dor, Isadora entendeu. A situação delicada era muito mais complexa do que ela poderia ter imaginado. O silêncio na sala continuou por mais alguns segundos, um vazio que parecia sugar todo o ar do ambiente. Theo, percebendo o desconforto na situação, finalmente se moveu, quebrando a tensão. Bom, acho que está quase na hora do almoço, ele disse, e sua voz, embora buscasse a normalidade, soava um pouco oca. Cida já deve ter preparado tudo. Por favor, Isadora, sinta-se em casa. Isadora viu naquilo uma oportunidade. Uma refeição era uma rotina, um momento estruturado. Seria uma chance de observar os meninos em um contexto diferente, talvez mais relaxado. Ótimo. Estou com um pouco de fome. Ela mentiu suavemente, ainda mantendo o sorriso para os meninos, que não se moveram 1 centímetro do sofá. Theo os chamou. Gael, Pietro, vamos para a mesa. Como se acionados por um controle remoto, os dois se levantaram ao mesmo tempo e caminharam em direção à sala de jantar, um anexo da cozinha de conceito aberto. Seus passos eram pequenos e sincronizados, sem o barulho ou a correria típicos de crianças. Isadora os seguiu, sentindo um aperto no peito. Na cozinha, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso amável terminava de colocar os pratos na mesa. Ela olhou para Isadora e deu uma piscadela discreta, um gesto de boas-vindas e talvez de compaixão. Seja bem-vinda, querida. Eu sou a Cida, ela sussurrou. Preparei um macarrão com queijo que eles adoravam. Quem sabe hoje? A frase morreu no ar, carregada de uma esperança cansada. O cheiro está maravilhoso, Cida. Obrigada, respondeu Isadora, apreciando a gentileza. A mesa era de vidro, com cadeiras de design moderno. Tudo estava perfeitamente arrumado. Cida serviu porções infantis para os meninos e um prato para Isadora. Gael e Pietro se sentaram em suas cadeiras, um de frente para o outro. Isadora sentou-se ao lado deles, tentando criar uma atmosfera leve. Theo não se juntou a eles. Ele ficou encostado no batente da porta da cozinha, a alguns metros de distância, observando a cena toda com uma xícara de café nas mãos. Que delícia! Exclamou Isadora depois de dar a primeira garfada. Está muito bom. Vocês precisam provar. Os meninos olharam para seus pratos. O macarrão fumegava. O queijo derretido parecia delicioso, mas eles não tocaram nos talheres. Suas mãos continuavam sobre o colo. Gael olhou para Pietro, que olhou de volta. Era uma conversa inteira em um único olhar. Uma confirmação mútua para manter o silêncio, para não ceder. Isadora decidiu tentar uma abordagem diferente, mais lúdica. Sabe, a cor laranja do queijo me lembrou de uma coisa. Qual é a cor favorita de vocês? Eu gosto muito de azul, da cor do céu. Ela olhou de um para o outro, esperando qualquer reação. Nada. Eles apenas baixaram o olhar para a mesa. O único som era o do garfo de Isadora tocando o prato e, ao fundo, a respiração contida de Theo.
O silêncio era tão pesado que parecia ter uma presença física na sala. Isadora podia sentir o desespero dele vindo de onde estava. Uma angústia que se misturava à quietude dos filhos. Ela não desistiu. Terminou de mastigar e se virou para eles novamente. Depois que a gente comer, poderíamos fazer alguma coisa bem divertida. Eu vi que vocês têm um quarto de brincar. O que vocês mais gostam de fazer? Gostam de blocos de montar? Ou talvez de desenhar? Poderíamos fazer um desenho bem grande e colorido. A pergunta ficou no ar. Gael, o que estava sentado mais perto dela, apertou as mãozinhas sobre as pernas. Pietro ergueu os olhos e os fixou no irmão. Por um longo instante, eles apenas se encararam. Não era um olhar vazio. Era profundo, cheio de um entendimento que excluía todo o resto do mundo. Era um pacto, uma promessa silenciosa de se protegerem. Depois daquela troca de olhares, eles voltaram a encarar o nada, como se Isadora não estivesse ali. Naquele momento, ela sentiu um arrepio. A comida intocada, a falta de qualquer som, o olhar de cumplicidade entre eles. Aquilo não era timidez, era uma barreira, uma fortaleza que eles construíram ao redor de si mesmos. Desolada, ela olhou na direção de Theo. Por uma fração de segundo, ela viu o rosto dele sem nenhum disfarce. A expressão era de pura agonia. Seus ombros estavam caídos, seus olhos fechados com força, como se ver aquela cena fosse uma tortura. Ao perceber o olhar de Isadora sobre ele, Theo se recompôs rapidamente, mas ela já tinha visto. Ela tinha visto a dor de um pai que não sabia mais como alcançar os próprios filhos. Isadora voltou sua atenção para os meninos. Aquele silêncio não era deles. Era um sintoma de algo muito maior. Uma ferida que parecia ter sua origem no próprio coração daquela família. E ela, sentada ali naquela mesa farta e silenciosa, soube que seu trabalho não seria ensinar cores ou letras. Seria encontrar a chave daquela fortaleza e libertá-los. A primeira semana de Isadora no apartamento dos Carvalho se desdobrou em uma rotina de tentativas pacientes e silêncios pesados. O almoço do primeiro dia tinha sido apenas o começo. Cada refeição, cada atividade seguia o mesmo padrão. Ela falava com uma calma infinita, sugeria brincadeiras, lia histórias em voz alta no quarto de brinquedos colorido, mas Gael e Pietro permaneciam como espectadores mudos em seu próprio mundo. Eles a seguiam, sentavam-se onde ela pedia, mas a barreira invisível continuava lá, firme e impenetrável. Com o passar dos dias, no entanto, Isadora começou a notar padrões de comportamento que eram mais sutis e muito mais reveladores. Eram pequenas reações, quase imperceptíveis, que contavam a história que suas vozes se recusavam a contar. A primeira vez que ela notou foi na tarde de quarta-feira. Estava sentada no tapete macio do quarto de brinquedos, construindo uma torre alta, com blocos coloridos. Os meninos estavam sentados a uma pequena distância, observando. Por um momento, ela viu a mão de Pietro se mover. Um pequeno espasmo, como se ele quisesse alcançar um bloco vermelho. Foi então que ouviram passos firmes e ritmados no corredor do lado de fora. Eram os sapatos de Theo. Isadora nem precisou se virar para saber. A reação dos meninos foi imediata. Os dois se encolheram, um movimento mínimo, mas que Isadora captou na mesma hora. Seus pequenos ombros se curvaram para a frente, e a mão de Pietro, que estava quase se movendo, voltou a ficar sobre seu joelho. Eles ficaram completamente imóveis, os olhos fixos em um ponto qualquer do chão. A porta se abriu devagar. Theo apareceu, o nó da gravata já afrouxado. Ele tentou sorrir, mas o esforço era visível. "Como foi o dia de vocês?" Ele perguntou, a voz dirigida aos filhos, mas o olhar buscando o de Isadora, quase como se pedisse um relatório. "Foi um dia bom", respondeu Isadora por eles, mantendo o tom suave. "Estávamos pensando em ler um livro sobre dinossauros." Enquanto ela falava, Theo deu um passo para dentro do quarto.
Instantaneamente, Gael, que estava olhando para a torre de blocos, virou o rosto para o lado oposto, encarando a parede. O gesto foi tão claro, tão direto, que foi como um grito em meio ao silêncio. A dor no rosto de Theo foi nítida. O pequeno sorriso que ele tentava manter desapareceu. Ele olhou para os filhos por mais um segundo, depois recuou. Certo, eu tenho algumas ligações para fazer no escritório. Ele murmurou e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Isadora ficou quieta, esperando. 1 minuto se passou. 2. E então ela ouviu. Um som tão baixo que quase se perdeu no ar. Um sussurro. Ela se virou devagar e viu Gael inclinado na direção de Pietro. Seus lábios se moviam, formando palavras que ela não conseguia entender. Pietro respondeu da mesma forma, um murmúrio frágil. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. Eles falavam. Eles só não falavam na presença do pai. A verdadeira descoberta, no entanto, veio na sexta-feira. Theo tinha uma reunião externa e não voltaria antes do anoitecer. Depois do jantar silencioso, Isadora deu banho nos meninos e os ajudou a colocar o pijama. O quarto deles era impecável, com 2 camas idênticas e uma estante cheia de livros perfeitamente alinhados. Enquanto guardava as roupas do dia no cesto, ela notou um dos livros na prateleira mais alta. Estava ligeiramente torto, diferente dos outros. Movida por uma intuição, ela pegou um banquinho e o alcançou. Atrás do livro, escondido no vão entre a estante e a parede, havia um pequeno maço de folhas de papel sulfite dobradas. Seu coração acelerou. Ela se sentou no chão e desdobrou os papéis com cuidado. Eram desenhos. O primeiro era simples, 2 figuras pequenas, de mãos dadas. Mas no segundo, a imagem mudou. As 2 figuras estavam lá, mas à distância havia uma figura muito maior. Um homem, desenhado apenas como uma silhueta escura. No desenho seguinte, a cena se repetia, mas o homem estava de costas. Isadora folheou mais um. As 2 criancinhas agora tinham grandes gotas de chuva caindo sobre elas, embora o resto do papel estivesse em branco. Então, ela chegou ao último desenho. A imagem que fez seu estômago gelar era o mais detalhado de todos. A figura alta do homem estava de costas, os ombros largos preenchendo uma parte da folha. E as 2 figuras pequenas estavam logo atrás dele, com os braços esticados, como se tentassem alcançá-lo. Mas ele não olhava para trás. Ele estava se afastando. Isadora ficou ali, sentada no chão do quarto silencioso, com os desenhos espalhados à sua frente. Aquelas não eram apenas imagens, eram uma declaração. Era a versão deles da história. Era o retrato de como se sentiam, abandonados pelo próprio pai, que lhes dava as costas. Ela finalmente tinha uma prova, uma pista real do que estava acontecendo na mente daquelas crianças. E a urgência de descobrir o porquê daquilo se tornou mais forte do que nunca. Isadora dobrou os desenhos com o máximo cuidado, como se fossem as peças mais frágeis de um quebra-cabeça, e os colocou de volta no esconderijo secreto atrás do livro. Naquela noite e nas noites que se seguiram, as imagens não saíram de sua cabeça. A figura do pai de costas, as criancinhas tentando alcançá-lo. Aquilo era a chave de tudo. Ela sentia, mas ainda faltava a porta que aquela chave abriria. A semana chegou ao fim com a mesma rotina silenciosa. Mas agora Isadora observava tudo com um novo entendimento, buscando a menor pista que pudesse conectar os desenhos à realidade. A oportunidade surgiu em uma noite de terça-feira. Uma forte chuva caía sobre São Paulo e Theo ligou do escritório, avisando que ficaria preso no trânsito por mais tempo. Ele perguntou se Isadora poderia ficar até ele chegar, e ela concordou sem hesitar. Depois de colocar os meninos na cama, ela se sentou no sofá da sala com um livro, mas não conseguia se concentrar. O som da chuva batendo na janela enorme criava uma atmosfera melancólica.
O apartamento parecia ainda maior e mais vazio à noite. Foi quase à meia-noite que ela ouviu um som baixo, um gemido abafado vindo do corredor. Isadora deixou o livro de lado e se levantou, caminhando na ponta dos pés até o quarto dos meninos. A porta estava entreaberta e uma luz suave vinha de um abajur em formato de lua. Pietro estava sentado na cama, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Ele chorava sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto e molhando o pijama. Na cama ao lado, Gael estava deitado, mas seus olhos estavam abertos e fixos no irmão, uma expressão de pura angústia em seu pequeno rosto. Ele não dizia nada, apenas observava o sofrimento do gêmeo. Isadora entrou devagar para não os assustar. «Pietro?» Ela sussurrou, se aproximando. «O que aconteceu, meu bem?» O menino se encolheu ao ouvir a voz dela, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. «Shh! Está tudo bem, eu estou aqui», ela disse, sentando-se na beirada da cama dele. Ela estendeu a mão e tocou seu ombro com delicadeza. «Foi um pesadelo? Já passou». Pietro não respondeu, apenas continuou a chorar em silêncio. Isadora não insistiu. Apenas ficou ali, oferecendo sua presença como um porto seguro. Aos poucos, o menino parou de tremer e, em um movimento hesitante, se inclinou na direção dela. Isadora o acolheu em um abraço gentil, sentindo o quão pequeno e frágil ele era. Ela o embalou de leve, sentindo o cheiro de sabonete infantil em seus cabelos. Às vezes, quando a gente coloca o sonho ruim para fora, ele vai embora de vez. Ela falou baixinho, perto do ouvido dele. Não precisa ter medo de contar. E ele se agarrou à blusa dela com força, o rostinho escondido em seu ombro. Depois de um longo momento, uma voz minúscula e trêmula finalmente quebrou o silêncio. O papai. Ele estava de costas de novo. As palavras saíram abafadas pelo choro. O coração de Isadora se apertou. Os desenhos, o pesadelo era o mesmo desenho. Oh, meu querido, foi só um sonho ruim. Tenho certeza que seu pai ama muito vocês. Foi então que Pietro se afastou um pouco para olhá-la nos olhos, e o que ela viu ali a quebrou por dentro. Era uma dor que nenhuma criança deveria sentir. Não, ele sussurrou, negando com a cabeça. Papai disse. Ele disse que não consegue olhar para a gente. A voz dele falhou, e uma nova lágrima escorreu. Ele disse que a gente machuca ele, só de existir. As palavras caíram sobre Isadora com um peso imenso. Era isso, a peça final, a razão de tudo. A verdade era mais cruel do que ela imaginava. Antes que pudesse encontrar uma resposta, outra voz se fez ouvir no quarto, igualmente frágil e trêmula. É verdade. Isadora virou a cabeça e viu Gael sentado na outra cama, abraçado ao próprio cobertor. Seus olhos estavam vermelhos. A gente ouviu, ele continuou, a voz pouco mais que um sussurro. A gente ouviu ele chorando lá no escritório. Uma noite, ele estava falando no telefone com o tio Marcelo. Gael fungou, o queixo tremendo. Ele falou assim: "Eu não aguento mais, Marcelo. Eu não aguento mais olhar para eles." A confissão de Gael foi a confirmação final. Não era imaginação infantil. Eles ouviram de verdade. E com a lógica pura e dolorosa de uma criança de 5 anos, interpretaram aquelas palavras da única maneira que podiam, como uma completa e total rejeição. Eles pararam de falar para não machucar mais o pai. Eles se esconderam em seu silêncio para não causar mais dor. Isadora apertou Pietro em seus braços, olhando para Gael do outro lado do quarto. A revelação era devastadora. O peso daquele segredo, carregado por 2 corações tão pequenos, era imenso. E agora aquele peso estava sobre ela também. E ela sabia, com uma certeza absoluta, que não podia mais ficar em silêncio. Isadora ficou no quarto escuro por um longo tempo, muito depois de os soluços de Pietro terem se acalmado e de Gael ter finalmente fechado os olhos.
Ela ajeitou os cobertores sobre os 2 meninos, seus movimentos lentos e cuidadosos. O peso da confissão deles parecia ter se instalado em seus próprios ombros. Não era mais um mistério, era uma tragédia, uma ferida causada por palavras que nunca deveriam ter sido ouvidas, interpretadas da forma mais dolorosa possível pela mente de 2 crianças. Ela saiu do quarto e fechou a porta com uma suavidade que não sentia por dentro. Por dentro, seu coração estava em tumulto. Ela olhou o relógio na parede da sala. Passava da 1 da manhã. A chuva lá fora tinha diminuído para um chuvisco constante. Ela não podia ir embora. Não podia deixar aquela noite terminar com aquele segredo ainda guardado. Deixar para o dia seguinte parecia uma traição à confiança que os meninos depositaram nela ao quebrar o silêncio. O som da chave na fechadura a fez pular. A porta se abriu e Theo entrou. Seus ombros estavam curvados pela exaustão, o cabelo ligeiramente úmido da chuva. Ele tirou o paletó molhado e o colocou sobre o braço de uma cadeira, evitando olhar diretamente para ela. Isadora, me desculpe pela hora. O trânsito foi terrível, ele disse, a voz cansada. Ele caminhava em direção ao corredor que levava ao seu escritório, já se distanciando. Pode deixar o valor das suas horas na mesinha da entrada. Eu faço a transferência amanhã. Muito obrigado por ter ficado. Ele estava fugindo como sempre fazia. Fugindo para a segurança do seu escritório, fugindo de qualquer interação que o forçasse a sentir algo, mas não naquela noite. Theo, espere! A voz dela saiu firme, cortando o ar e fazendo-o parar no meio do caminho. Nós precisamos conversar. Agora, é sobre os meninos. Ele se virou lentamente. A exaustão em seu rosto deu lugar a uma expressão de cautela. Ele a estudou por um momento, e vendo a seriedade em seus olhos, apenas balançou a cabeça de leve e fez um gesto em direção ao escritório. Entre. O escritório era como o resto do apartamento. Grande, organizado e frio. Uma mesa enorme de madeira escura dominava o centro, e uma parede de vidro mostrava as luzes da cidade ainda brilhando através da chuva. Ele se sentou em sua cadeira de couro, criando uma barreira entre eles. Isadora permaneceu de pé, sentindo que precisava daquele espaço para dizer o que tinha que ser dito. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, o tom profissional de volta, como uma armadura. Sim, ela respondeu, o coração batendo forte no peito. Pietro teve um pesadelo esta noite. Acordou chorando muito. Theo demonstrou uma breve preocupação. Ele se machucou? Está tudo bem com ele? Ele vai ficar bem. Mas o problema, Theo, é que ele me contou o motivo do pesadelo. Ele e o Gael, eles me contaram por que pararam de falar. A armadura dele rachou. Theo se endireitou na cadeira, os olhos fixos nela, a atenção completamente capturada. Isadora respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado, mas sabendo que não havia maneira suave de dizer aquilo. Eles ouviram você, Theo. Eles estavam acordados uma noite e ouviram você no telefone, aqui neste escritório. Eles ouviram você dizer que não aguenta mais olhar para eles. Ela fez uma pausa, deixando as palavras fazerem efeito antes de desferir o golpe final. Eles ouviram você dizer que eles te machucam só por existir. A reação de Theo foi imediata e devastadora. A cor sumiu de seu rosto. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ele não parecia zangado ou ofendido. Ele parecia ter sido atingido por algo que ele não podia ver. Uma força que o deixou sem ar. Seus olhos, antes tão controlados, agora estavam arregalados em um choque absoluto. Ele balançou a cabeça, primeiro devagar, depois com mais força, como se tentasse negar a realidade. Não, ele sussurrou, a voz rouca de incredulidade. Não, não foi isso. Meu Deus, não foi isso que eu quis dizer. Ele abaixou a cabeça, colocando o rosto entre as mãos. Eles ouviram isso? Eles ouviram cada palavra, confirmou Isadora,
A voz agora mais suave, a raiva dando lugar à compaixão. Ele levantou o rosto e os olhos dele estavam brilhando com lágrimas não derramadas. A expressão era de pura agonia. Eu estava falando com meu cunhado, o Marcelo. Eu estava em um dia horrível. Estava falando de mim, da minha dor. Sua voz quebrou. Isadora, quando eu olho para eles, eu vejo a Helena, a mãe deles. É o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, o mesmo formato dos olhos. E isso dói. Dói de uma forma que eu não consigo explicar. A confissão saiu de uma vez, um desabafo desesperado. Eu nunca, jamais, quis que eles pensassem que a culpa é deles, que eles são um fardo. Ele olhou para ela, a vulnerabilidade exposta. Eles são a única coisa que me restou dela. Eles são tudo o que eu tenho no mundo. Aquelas últimas palavras de Theo ficaram suspensas no ar do escritório, carregadas com o peso de uma dor que ele finalmente tinha nomeado. Eles são tudo o que eu tenho no mundo. A contradição entre o que ele sentia e o que os filhos entendiam era tão grande, tão devastadora, que Isadora sentiu a força daquela tragédia como se fosse sua. O homem à sua frente, que minutos antes era seu chefe, uma figura de autoridade e poder, agora não passava de um pai em desespero, desmoronando sob o peso do próprio luto. A postura profissional de Isadora se desfez completamente. Ela puxou a cadeira de visitante, que estava do outro lado da mesa, para mais perto dele, sentando-se ao seu lado, e não mais à sua frente. Foi um gesto pequeno, mas que mudou toda a dinâmica do ambiente. Ela não era mais a funcionária confrontando o patrão. Era uma pessoa ao lado da outra, em um momento de profunda fragilidade. Theo pareceu nem notar o movimento. Ele olhava para um ponto fixo na mesa, mas seu olhar estava perdido em outro tempo, em outra realidade. Havia uma fotografia em um porta-retrato prateado ao lado do computador. Isadora nunca tinha reparado nela antes. Mostrava Theo, visivelmente mais jovem e mais leve, abraçando uma mulher de sorriso largo e cabelos longos e ondulados. Ela tinha os mesmos olhos que agora o observavam em silêncio de seus quartos. Helena. Foi há 8 meses. Ele começou a falar, a voz baixa e rouca, como se as palavras o machucassem ao sair. Um acidente de carro. Uma sexta-feira chuvosa, igual a hoje. Ela estava voltando de uma reunião, um motorista bêbado perdeu o controle na marginal. Ele narrava os fatos de forma mecânica, como se já tivesse repetido aquela história para si mesmo 1 milhão de vezes, na esperança de que uma hora ela fizesse algum sentido. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. A Helena, ela era a alegria desta casa. Ela que escolheu as cores, os móveis. Ela dizia que uma casa precisava ter vida, ter risada. Agora só tem silêncio. Ele finalmente olhou para a foto. Eu chego em casa e espero ouvir a voz dela me chamando. Espero ver o sorriso dela quando abro a porta. Mas não há nada, só o eco do que a gente era. Foi então que a verdadeira confissão veio. A parte que explicava os desenhos, o medo nos olhos dos filhos. Eu os evito, Isadora. Ele admitiu, e a vergonha em sua voz era enorme. Eu sei que é horrível, que é a coisa mais egoísta que um pai pode fazer, mas eu faço. Porque toda vez que o Gael sorri daquele jeito sapeca, ou quando o Pietro inclina a cabeça para o lado quando está curioso, é ela. É a Helena, em cada gesto, em cada traço. É como reviver a perda todos os dias, a cada minuto. É uma lembrança constante e dolorosa do que a vida me tirou. Isadora apenas ouvia, o coração apertado de compaixão. Ela finalmente entendia tudo. O apartamento impecável era uma tentativa de manter o controle. A distância dele era um mecanismo de defesa contra uma dor insuportável. E o silêncio dos meninos era o resultado trágico de tudo isso. Com a voz mais suave que conseguiu, ela falou: Theo, eles são apenas crianças. Eles não conseguem entender a complexidade da sua dor. A única coisa que eles entendem é que o pai deles, a única pessoa que lhes restou, está se afastando.
Eles não veem o seu luto, eles veem rejeição. Ela se inclinou um pouco para a frente. Eles acham que a culpa é deles. Essa última frase o atingiu em cheio. A represa que ele vinha construindo por 8 meses finalmente se rompeu. Seus ombros largos tremeram e ele cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo começaram a cair, silenciosas e pesadas. Não era um choro alto, mas o pranto contido de um homem que se forçou a ser forte por tempo demais e que finalmente se permitia quebrar. Isadora ficou ao seu lado, em silêncio, dando a ele o espaço para sentir. Pela primeira vez, ela não via o empresário milionário, o dono daquele império imobiliário. Ela via um homem perdido, um viúvo de luto e um pai que, na tentativa de se proteger da própria dor, tinha ferido profundamente as 2 pessoas que mais amava no mundo. Eu não sei o que fazer, ele disse entre os soluços, a voz embargada. Eu pensei que se eu mergulhasse no trabalho, se eu me mantivesse ocupado, a dor iria embora. Mas ela não vai. E enquanto eu tentava fugir, eu perdi meus filhos. Eles moram na mesma casa que eu, mas eu os perdi, Isadora. Naquele momento, vendo a total rendição daquele homem, Isadora sentiu algo novo nascer dentro de si. Não era pena, era um forte e claro desejo de ajudar. Ajudar a juntar os pedaços daquela família quebrada e a transformar toda aquela dor em um novo começo. O som do choro de Theo foi diminuindo aos poucos até se transformar em um silêncio exausto. Ele se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto, os olhos vermelhos e inchados. O homem poderoso que Isadora conheceu tinha desaparecido. E em seu lugar estava alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. O escritório, antes um refúgio, agora parecia uma testemunha silenciosa de sua dor exposta. Isadora se levantou em silêncio e saiu por um instante, voltando com um copo de água. Ela o colocou sobre a mesa, ao lado dele. Ele olhou para o copo e depois para ela. Um agradecimento mudo em seus olhos. Aquele gesto simples quebrou a última barreira que existia entre eles. Não havia mais chefe e funcionária, apenas 2 pessoas unidas pela preocupação com Gael e Pietro. Depois de um longo momento, foi Isadora quem falou, sua voz suave, mas cheia de uma nova firmeza. Theo, eu sei que isso é incrivelmente difícil, e eu não posso nem começar a imaginar o tamanho da sua dor. Ela fez uma pausa, garantindo que ele estava ouvindo. Mas os seus filhos também estão com uma dor imensa. E o problema é que vocês 3 estão sofrendo sozinhos, cada um no seu próprio mundo de silêncio. Isso precisa mudar. Ele olhou para ela com desesperança. Mas como, Isadora? Como eu conserto isso? Eles não confiam mais em mim. Eles têm medo de mim. Eu destruí a coisa mais importante que um pai pode ter. A confiança pode ser reconstruída, ela afirmou com convicção. Não acontece da noite para o dia. Exige tempo, paciência e muito esforço. Mas é possível. Ela se inclinou para a frente, sua expressão séria e focada. O problema fundamental aqui é a comunicação. Eles não entendem a linguagem do seu luto e você esqueceu como falar a linguagem do amor incondicional. Vocês estão em frequências diferentes. Eu posso ajudar nisso. Pense em mim como uma tradutora emocional para a sua família. A ideia pareceu despertar algo nele, um vislumbre de interesse em meio à névoa de tristeza. Eu tenho um plano, continuou ela, sentindo que tinha a atenção total dele. Não é uma solução mágica, é um trabalho passo a passo que nós teremos que fazer juntos. Ele a escutava com a intensidade de um homem que se afogava e via uma boia ser lançada em sua direção. O primeiro passo, e o mais importante, explicou Isadora, é você conversar com eles. E a primeira coisa que você precisa dizer é me desculpem. Não precisa entrar nos detalhes do seu luto ainda, é muito complicado para a cabecinha deles.
Você precisa explicar, da forma mais simples possível, que o que eles ouviram foi um erro terrível de um pai que estava muito, muito triste. E que essa tristeza não tem absolutamente nada a ver com eles. Que eles são a alegria da sua vida, não a causa da sua dor. Theo processava cada palavra, a mente trabalhando. Depois disso, ela prosseguiu. Vamos começar com atividades curtas e sem pressão. Nós 4, juntos. Pode ser um lanche de 15 minutos na varanda, montar um quebra-cabeça simples no chão da sala, ler um livro que eles gostem antes de dormir, coisas pequenas, e eu estarei lá o tempo todo, para servir de ponte. Se você travar e não souber o que dizer, eu te ajudo. Se eles se fecharem, eu ajudo a criar um caminho de volta. O importante é você estar presente, fisicamente e emocionalmente. Ela podia ver nos olhos dele o medo e a dúvida. Seria mesmo possível? O objetivo, Theo, é criar novas memórias, boas memórias. Precisamos substituir a imagem daquele pai de costas que eles desenharam pela imagem de um pai que está de frente, que olha nos olhos, que sorri. Precisamos mostrar a eles que o amor que você sente é maior do que qualquer tristeza. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. A esperança lutava contra meses de dor e culpa. Finalmente, ele ergueu o olhar para ela e, embora seus olhos ainda estivessem marcados pela dor, havia uma nova luz neles, uma faísca de determinação. Você de verdade acha que isso tem chance de funcionar? Ele perguntou, a voz ainda fraca. Eu não acho. Eu tenho certeza de que pode. Ela respondeu com uma confiança que o contagiou. Mas tudo vai depender de você, Theo. Você precisa estar disposto a ser vulnerável na frente deles. A mostrar que pais também ficam tristes, mas que isso não muda o amor que sentem. Ele respirou fundo e pareceu que pela primeira vez em 8 meses ele estava inspirando algo além de sofrimento. Eu faço qualquer coisa, ele disse, a voz ganhando força. Qualquer coisa para ter meus filhos de volta. Naquele instante, um pacto foi selado no silêncio da madrugada. O plano de reconstrução estava traçado. E no coração de Isadora e Theo, uma frágil, mas poderosa, semente de esperança começava a brotar. A manhã seguinte, a conversa no escritório nasceu com uma tensão diferente no ar. Theo mal dormira, e Isadora podia ver a insegurança em seus olhos quando ela chegou. Ele a esperava na sala, as mãos nos bolsos, como um adolescente prestes a enfrentar uma prova difícil. Eu não sei se consigo, ele confessou em um sussurro, enquanto observavam os meninos sentados no tapete, montando um pequeno quebra-cabeça em silêncio. Você consegue? Ela o encorajou, a voz firme, mas gentil. Lembre-se, fale com o coração, de forma simples. Eles precisam ouvir de você. Eu estarei bem aqui. Respirando fundo, Theo caminhou até os filhos. Ele não se curvou. Ele se ajoelhou no tapete, colocando-se no mesmo nível que eles. Gael e Pietro pararam o que estavam fazendo e o observaram, os corpos pequenos ficando rígidos. Gael, Pietro, ele começou, a voz um pouco trêmula. O papai precisa muito conversar com vocês. Os dois apenas o encararam, os olhos grandes e curiosos. Aquilo que vocês ouviram o papai dizer no escritório, há um tempo, ele continuou, a voz embargada, foi um erro muito, muito grande. O papai estava se sentindo muito, muito triste naquele dia. E às vezes, quando os adultos ficam tristes assim, eles dizem coisas bobas, coisas que não são verdade. A minha tristeza não é culpa de vocês. Nunca foi. Ele olhou de um para o outro, o coração na garganta. Vocês são a coisa mais importante do mundo para mim. A melhor parte da minha vida. Me desculpem se eu fiz vocês pensarem que não era assim. Me desculpem por ter machucado vocês. As palavras ficaram no ar. Gael e Pietro não responderam. Eles apenas continuaram a olhá-lo, talvez tentando entender a dor que viam no rosto do pai. Não houve abraço, não houve perdão verbal. Mas quando Theo se levantou, a rigidez nos ombros dos meninos pareceu diminuir um pouco.
A semente da verdade tinha sido plantada. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos passos. Seguindo o plano de Isadora, Theo começou a participar de pequenas atividades, 15 minutos montando um Lego. Um lanche na varanda onde ele apenas ficava sentado com eles, em silêncio, mas um silêncio presente, não mais ausente. Era difícil e muitas vezes desajeitado. Theo não sabia como brincar, e os meninos ainda não sabiam como reagir a ele. Isadora era a ponte, sempre por perto, sugerindo um jogo, fazendo uma pergunta, mantendo a energia leve. A primeira grande vitória veio em uma manhã de sábado, quase 2 semanas depois. Eles estavam tomando café da manhã juntos na mesa da cozinha, os 4. Uma cena que não acontecia há meses. Theo, em vez de se esconder atrás de um jornal, tentava puxar assunto. Acho que o dia está bonito hoje. Talvez a gente pudesse ir ao parque mais tarde, ele sugeriu, olhando mais para Isadora do que para os filhos. Isadora sorriu. É uma ótima ideia. O que vocês acham, meninos? Como de costume, não houve resposta. Theo suspirou discretamente, o desapontamento visível em seu rosto. Ele se serviu de mais um pouco de café, resignado. E foi nesse momento de quase desistência que aconteceu. Gael, que estava empurrando um pedaço de mamão com o garfo, falou. Foi quase inaudível, um fiapo de som. Oi, papai. O mundo pareceu parar. Theo congelou com a xícara a meio caminho da boca. Isadora prendeu a respiração. Ele se virou para o filho, os olhos arregalados, sem acreditar. O que você disse, filho? Gael não repetiu. Apenas continuou olhando para o prato, o rosto corado. Mas tinha sido real. Theo abriu um sorriso tão grande e tão cheio de alívio que seus olhos se encheram de lágrimas. Oi, filho, ele respondeu, a voz embargada de emoção. O segundo milagre aconteceu na noite seguinte. Isadora, vendo Theo mais confiante, o incentivou a contar uma história da infância dos meninos. Depois do jantar, sentados na sala, Theo começou a falar, a voz ainda um pouco tímida. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando vocês eram bebês, a mamãe de vocês comprou 2 macacões de patinho e ela vestiu vocês 2 iguais. E o dia todo eu não sabia quem era o Gael e quem era o Pietro. Eu troquei as mamadeiras de vocês umas 5 vezes. Enquanto contava, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Uma lembrança feliz com Helena. E então Pietro, que ouvia a história com atenção, soltou um som. Um pequeno estalo, um soluço de alegria e, em seguida, uma risada. Era um som enferrujado, como uma porta que não se abria há muito tempo, mas era a mais pura e cristalina risada infantil. Gael olhou para o irmão e sorriu abertamente. Theo olhava para o filho, rindo junto, uma risada de pura felicidade e alívio. E Isadora, observando aquela cena do outro lado da sala, sentiu seu próprio coração dar um salto. Ver o rosto de Theo transformado pela alegria, a dor momentaneamente esquecida, despertou algo dentro dela. Não era apenas a satisfação de um trabalho bem feito. Era um calor, um carinho profundo que se espalhava por seu peito. E ela percebeu, com uma clareza surpreendente, que seus sentimentos por aquela família, e especialmente por aquele homem, estavam se tornando algo muito maior do que ela planejara. Os meses que se seguiram foram de uma transformação lenta e constante. O apartamento, antes um mausoléu de luxo e silêncio, começou a ganhar vida. As risadas de Pietro, embora ainda esporádicas, eram mais frequentes. As palavras de Gael, antes sussurradas, agora saíam em um tom de voz quase normal. O progresso era visível, um testemunho do plano que Isadora e Theo seguiam com uma dedicação quase sagrada. Theo já não fugia para o escritório assim que chegava. Pelo contrário, ele parecia apressar o passo para chegar em casa, para não perder a rotina da noite, o momento que se tornara o mais importante do dia. Isadora, por sua vez, sentia seu papel mudar.
Ela não era mais a tradutora emocional. Havia se tornado parte da equação, uma peça fundamental na nova dinâmica daquela família. A linha entre o profissional e o pessoal estava cada vez mais borrada, e ela se via estendendo suas horas sem nem perceber, simplesmente porque não queria ir embora. Em uma noite particular de terça-feira, essa nova realidade se tornou mais clara do que nunca. A rotina da noite estava em pleno andamento. Depois do banho, era a hora da história. Mas em vez de cada um ficar em sua cama, uma nova tradição havia se formado. Os 4 se amontoavam na cama grande de Theo. Naquela noite, Pietro estava aninhado sob o braço do pai, a cabeça apoiada em seu peito. Gael estava do outro lado, espremido entre Theo e Isadora, segurando o livro de figuras. "Papai, lê a parte que o leão ruge de novo", pediu Gael, apontando para a página. Theo sorriu, o olhar cheio de ternura. "De novo, filho. Acho que este leão vai ficar com dor de garganta." "Leão não tem dor de garganta", disse Pietro com a lógica irrefutável de uma criança de 5 anos, e os 3 riram. Isadora observava a cena, o coração aquecido. Ela pegou a mão de Gael e o ajudou a virar a página. "Acho que o Pietro está certo. Vamos ouvir o rugido mais uma vez." Enquanto Theo fazia uma imitação exagerada de um rugido, fazendo os meninos gargalharem, o braço dele, que estava atrás de Gael, roçou levemente nas costas de Isadora. Foi um toque casual, acidental, mas que enviou um arrepio por todo o corpo dela. Ela ergueu o olhar e encontrou os olhos de Theo sobre ela. Ele não estava olhando para os filhos, estava olhando para ela, com uma intensidade e um carinho que a deixaram sem fôlego. Naquele momento, enquanto a risada dos meninos preenchia o quarto, a mente de Theo estava em outro lugar. Ele olhava para Isadora, para a forma como a luz do abajur suavizava seu rosto, para o brilho em seus olhos enquanto sorria para seus filhos. Ele olhou para Gael e Pietro tão relaxados, tão felizes, e percebeu que a presença dela era a razão daquela paz. Ela não tinha apenas quebrado o silêncio deles. Ela tinha trazido a música de volta para a vida deles, para a vida dele. A ideia de que um dia seu trabalho terminaria, que ela arrumaria suas coisas e não voltaria na manhã seguinte, causou uma dor surda e imediata em seu peito. Ele percebeu, com uma clareza que o assustou, que o que sentia por ela ia muito além da gratidão. Era uma necessidade. Ele não conseguia mais imaginar sua casa, sua vida, sem ela. Do outro lado da cama, Isadora sentia algo parecido. Aquele momento, aquele ninho de afeto que eles formaram, não parecia trabalho, parecia lar. O cheiro do sabonete dos meninos, o som da voz de Theo lendo a história, o peso confortável de Gael encostado nela. Cada detalhe parecia certo, como se ela pertencesse àquele lugar. A ideia de um dia ter que se despedir, de deixar aquela nova família para trás, era insuportável. Ela se apaixonara, não apenas pelos meninos que ajudou a curar, mas pelo homem que se permitiu ser vulnerável e que estava reaprendendo a amar. Depois que os meninos finalmente adormeceram, Theo e Isadora saíram do quarto na ponta dos pés. Pararam no corredor silencioso, a poucos passos um do outro. A atmosfera leve e familiar de minutos atrás tinha sido substituída por uma eletricidade sutil, uma consciência mútua de que algo importante havia mudado. "Obrigado", Theo disse a voz baixa, "por hoje, por tudo. Eu adoro as noites de história", ela respondeu, um sorriso tímido nos lábios. Eles se olharam e a mesma pergunta pairava nos olhos de ambos, tão clara quanto se tivesse sido dita em voz alta. O que era aquilo que estava crescendo entre eles? Seria amor de verdade, nascido de uma conexão genuína? Ou seria apenas uma consequência da gratidão dele e do apego profissional dela? O medo da resposta era tão grande quanto o desejo de descobrir. "Boa noite, Theo." "Boa noite, Isa." Ele a observou caminhar até a porta, e ambos sentiram o peso daquela dúvida.
Aquele sentimento era real, mas seria o suficiente para construir um futuro? Um ano se passou. Um ano desde a noite da revelação. Um ano desde o início do frágil plano de reconstrução. Para quem olhasse de fora, o apartamento na Vila Olímpia parecia o mesmo, com suas janelas enormes e decoração elegante. Mas por dentro, tudo havia mudado. O silêncio opressivo tinha sido expulso e substituído pelo som mais maravilhoso do mundo, a vida. Brinquedos coloridos agora enfeitavam o tapete da sala. E a porta da geladeira era uma galeria de arte de desenhos infantis, cheios de sóis sorridentes e famílias de bonecos de palito de mãos dadas. A prova mais clara da transformação estava acontecendo naquele exato momento. O apartamento estava cheio de balões azuis e verdes e com o som de uma dúzia de crianças rindo e correndo. Era a festa de aniversário de 6 anos de Gael e Pietro. Amigos da escola, primos e vizinhos criavam uma feliz confusão, uma cena que seria impensável um ano atrás. Theo, de pé perto da varanda, observava tudo com um sorriso que raramente deixava seu rosto agora. Ele servia suco para os pequenos convidados, conversava com os outros pais e seu olhar constantemente procurava por Isadora, que estava do outro lado da sala, ajudando uma menininha a colocar o chapéu de festa. Seus olhares se cruzaram sobre as cabeças das crianças e eles compartilharam um sorriso cúmplice. Naquele instante, ambos se lembraram de como as coisas eram. Lembraram-se dos meninos como 2 estátuas assustadas no sofá, do almoço intocado, dos sussurros no escuro. A jornada tinha sido longa e por vezes difícil, mas o resultado estava ali, correndo e gritando de alegria pela sala. "Atenção, pessoal, hora do bolo", anunciou Cida, trazendo da cozinha um bolo magnífico, decorado com 2 super-heróis. As crianças se reuniram em volta da mesa e Theo e Isadora se posicionaram atrás dos filhos, um de cada lado. Gael e Pietro, com os rostos iluminados pela expectativa, olhavam para as 6 velas brilhantes. Theo colocou a mão no ombro de Isadora, um gesto natural e cheio de carinho, enquanto todos começavam a cantar "Parabéns para você". Ao final da canção, os 2 irmãos se olharam, sorriram um para o outro e sopraram as velas com toda a força, sendo aplaudidos por todos. Enquanto Cida se preparava para cortar o bolo, Gael se virou para o pai, o rosto sério com a importância do que ele estava prestes a dizer. "Papai, a festa está muito legal, obrigado." Ele fez uma pequena pausa, olhou para Isadora com um sorriso doce e se voltou para Theo. "Papai, a tia Isa pode ser nossa nova mamãe?" A pergunta foi dita com a inocência de uma criança, mas teve o efeito de parar o tempo. Os adultos mais próximos ficaram em silêncio e todos os olhares se voltaram para Theo e Isadora. O rosto de Isadora corou e seu coração disparou. Antes que Theo pudesse formular uma resposta, Pietro completou o pensamento do irmão, olhando diretamente para o pai com uma sabedoria que ia além de sua idade. "É, papai, porque agora você sempre sorri. Você não fica mais triste quando olha para a gente." Aquela frase foi a prova final. A cura estava completa. Não só eles estavam bem, como entendiam que o pai também estava. A declaração de Pietro removeu qualquer dúvida, qualquer medo que ainda pudesse existir no coração de Theo. Ele olhou para Isadora e nos olhos dela ele viu o mesmo amor, a mesma certeza que sentia. As crianças tinham lhes dado a permissão e a coragem de que precisavam. Diante de todos, Theo fez algo que selaria o destino deles. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão da sala decorada, ficando na altura de Isadora. Ele pegou a mão dela, ignorando os olhares surpresos ao redor, focando apenas nela. "Isa", ele começou, a voz embargada pela emoção. "Meus filhos são mais inteligentes do que eu. Eles estão certos." Ele apertou a mão dela com carinho. "Eu não fico mais triste quando olho para eles. E a única razão para isso é você. Você não apenas salvou os meus filhos, você me salvou de mim mesmo. Você trouxe a luz de volta para esta casa e para o meu coração."
As lágrimas já corriam livremente pelo rosto de Isadora. Eu não consigo e não quero imaginar um único dia da minha vida sem você, ele continuou, o olhar firme e cheio de amor. Casa comigo, Isa. Por favor, seja a nossa família, para sempre. Em meio às lágrimas de felicidade, a resposta dela foi um sussurro claro e alto. Sim, sim, 1000 vezes sim. Theo se levantou e a beijou, e a sala explodiu em aplausos. Mas o som mais importante veio de Gael e Pietro, que gritaram de alegria e se jogaram nos dois, criando um abraço apertado e caloroso. Ali, no meio da festa de aniversário, a família que havia sido quebrada pela dor se tornava inteira novamente, reconstruída sobre a base sólida da esperança, da paciência e de um amor verdadeiro e redentor. Esta história nos lembra com uma ternura imensa que a dor da perda, por mais devastadora que seja, não precisa ser o ponto final. O luto, muitas vezes, nos faz construir muros altos ao nosso redor, não por falta de amor, mas como uma tentativa desesperada de nos proteger de mais sofrimento. Theo, em sua dor, nos mostrou como esses muros, erguidos para nos guardar, podem acabar aprisionando e ferindo justamente aqueles que mais amamos. A grande lição aqui é que o silêncio que nasce da dor pode ser mais barulhento e mais cruel do que qualquer palavra dura. Em nosso recolhimento, corremos o risco de deixar que nossos filhos, nossos netos, as pessoas que olham para nós em busca de um porto seguro, interpretem nossa tristeza como rejeição. Eles não veem a complexidade do nosso luto, eles sentem apenas a nossa ausência. Mas a beleza desta história e da própria vida está na redescoberta da esperança. Isadora nos ensina que às vezes a cura não vem de dentro, mas chega de mansinho, na forma de um olhar compreensivo, de uma mão estendida, de alguém que tem a paciência de nos ajudar a traduzir o que nosso coração não consegue mais dizer. E talvez o mais importante, esta é uma história sobre segundas chances. Ela nos diz que o coração, mesmo depois de quebrado, continua capaz de amar. O amor que chega depois da tempestade não vem para apagar as memórias do que foi vivido, mas para honrá-las, criando um novo espaço para a felicidade. Não se trata de substituir um amor perdido, mas de permitir que nosso coração se expanda para acolher um novo começo. Para todas nós que já sentimos o peso de um adeus, que já nos preocupamos com o impacto de nossas dores em nossa família e que, em algum momento, já nos perguntamos se ainda haveria tempo para a alegria florescer de novo. Que a jornada desta família seja um lembrete afetuoso, um lembrete de que nunca é tarde para pedir perdão, para se abrir para a cura e, acima de tudo, para acreditar que as mais belas famílias não são aquelas que nunca se quebram, mas sim aquelas que encontram nos cacos a coragem para se reconstruir e se tornarem ainda mais fortes, unidas pelo amor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!